eu achava que se Deus fosse bom comigo, Ele ia me levar dormindo. Sério? Quando eu acordava viva, eu tinha um ataque de pânico. Você esperava que o Senhor te levasse? Porque eu digo, não acredito que eu vou ter que viver mais um dia. Testemunho emocionante da cantora Sara Farias. Veja comigo que testemunho tremendo. Ela foi atingida pela misericórdia de Deus. Veja só. Porque a primeira vez que eu fui orar pela minha filha, eu percebi que Deus não estava favorável. Eu não sabia que ela ia morrer, mas eu percebi que Deus não estava favorável. É como se, ele não vai, ela vai morrer, ou ela vai ser doente. Você sentiu isso? Eu sentia assim. Quando eu ia orar. Quando você estava grávida, você fez algum exame que detectou? Sim, na segunda ultrassom, apareceu que os rins dela não funcionavam. Os órgãos ficam pretos na ultrassom. O que tiver branco é porque está necrosado. E era necrosado. Então a médica disse, olha, a qualquer momento ela morre no seu ventre. Porque se o rim é necrosado, o coração vai parar. Tá? Então assim, da primeira vez que eu soube, que eu fiquei revoltada, que eu fui orar, eu senti aquela resistência da parte de Deus. Isso já tinha acontecido comigo em outro momento da minha vida, com outro assunto. Mas ali me pegou. Era uma filha. Gente, Sara, como é que ficou teu emocional, sabendo que você ia, vamos dizer, parir, dar à luz? Eu achava que ela ia viver doente. Eu achava assim. É mais uma prova. É porque a médica disse, se ela nascer, ela vai para a fila do transplante. Né? Então eu pensei, vou viver dentro do hospital e tal. E eu não falei nada para ninguém porque eu não queria profecia equivocada. Então as pessoas que souberam foram as pessoas que Deus revelou. Meu Deus. Engraçado, não teve uma profecia para gravidez, mas o que é que acontece? Quando a realidade chegou, que eu enterrei, eu fui passando por tudo isso e quando eu percebi realmente ela morreu, a menina não está aqui, eu fui caindo, né? Cada vez mais. E eu conto esse processo, já contei com mais detalhes em outros podcasts e foi muito difícil. Nesse momento eu não pensei em desistir, eu desisti. Desistiu, chegou a desistir. Eu desisti de mim mesma, desisti do ministério. E eu orava à noite, eu dizia assim, arrume uma pessoa para cuidar do meu marido, que cuide bem da minha filha, e eu te entrego a minha vida. E eu achava que se Deus fosse bom comigo, Ele ia me levar dormindo. Sério? Quando eu acordava viva, eu tinha um ataque de pânico. Você esperava que o Senhor te levasse? Porque eu digo, não acredito que eu vou ter que viver mais um dia. Então eu realmente desisti. Eu concorri ao Grammy Latino em 2021 e eu não fui. Com passagem comprada, tudo, eu não fui. Quem trouxe a minha medalha de lá foi o Anderson Freire. Então assim, e passei por tudo isso. Quando o Senhor começou a me recuperar, com muitas pessoas orando, ajuda terapêutica também, tá? Tomei uma série de atitudes. Por quê? Porque o depressivo, a pessoa que desistiu, tá? Ou que todos os dias pensa em desistir, ela tem que virar uma chave que Deus não vai virar por ela. É como se Deus está assim. Ele te ama, Ele está esperando você. Na hora que você virar essa chave, Ele diz, ok. Então vamos recuperar juntos. O que é que acontece? Teve um dia, uma madrugada que estava amanhecendo e eu estava deitada do lado da minha filha na Vitória. Quando eu sentia muita falta da neném, eu ia para o quarto da Ana. E estava amanhecendo o dia e eu ficava nervosa porque o dia estava amanhecendo. Meu Deus, mais um dia. Eu começava a ficar mal. E aí veio aquele entendimento. Eu não ouvi a voz de Deus. Veio um entendimento que para mim foi do Espírito também. Mas não foi uma voz. Às vezes a gente ouve a voz. Foi um entendimento. Deus não vai me levar. Eu também não vou
me machucar. Nunca passou isso na minha cabeça. Porque eu creio em Deus. Eu creio na salvação. Se Ele quer que eu viva, eu tenho que viver com intensidade. Há um propósito, né? Se o Senhor me quer viva, que eu viva com intensidade. E quanto mais tempo eu insistir na desistência, mais atrasada eu vou ficando da próxima fase. Meu Deus. Eu estou perdendo tempo. Foi isso que virou. Eu já perdi uma menina. Eu preciso perder o resto? Eu vou perder o resto? Daqui a pouco perco família também. Eu vou perder toda a beleza do que sobrou e do que ainda há de vir. Então, naquele começo de dia, me veio esse entendimento. E eu disse: Deus, se o Senhor me quer viva, que eu viva com intensidade. Que eu não viva desse jeito, que eu seja intensa como eu sempre fui. Aí ali Deus, no meu ver, Deus disse: era isso que eu queria ouvir. Deixa comigo. Deus leva a gente para os becos sem saídas, né? Deixa comigo agora. Porque essa decisão eu não tomo por você. Isso daí eu não faço por você. É um princípio. Eu respeito. Então, a partir dali eu comecei. E aí, quando eu me recuperei da vontade de viver, que eu comecei a ter vontade, eu lembro de cada coisinha que eu fui recuperando. A vontade de cantar. Eu passei muito tempo sem me ouvir. Quando eu voltei a me ouvir cantar pela primeira vez, eu estava correndo, sabe? Eu fiquei tão desanimada da vida que uma vez eu vi uma pessoa subir um degrau. E eu disse: como é que ela consegue subir aquele degrau? Com a calçada. Meu Deus. Porque eu não saía de casa. Sabe? Uma vez Camila ligou para mim no telefone e ela fala com muita força, Camila, até conversando, parece que ela está pregando, né? E ela ligou: Sara, e eu digo: meu Deus, como é que ela tem tanta energia para falar, Jesus? E eu não tinha energia para nada. Aí Jesus foi recuperando a minha tudo, sabe? A vontade, a expectativa. Meu Deus, como vai ser essa noite? Como vai ser esse café? Como vai ser esse jantar? Sabe? Como vai ser a festa? A expectativa, sabe? Eu lembro cada coisa e eu celebrava cada coisa que Deus restaurava. Cada coisa que Deus restaurava. Quando eu percebi que eu fui restaurada, eu precisei voltar a ter fé. Aí meu marido disse: olha, Spurgeon disse que quem precisa de fé tem que ler a Bíblia. Aí você meteu as caras. Aí eu comecei a ler a Bíblia todos os dias sem vontade. Eu lia só para ter fé de novo. Que processo, não sentia né? nada, Léa. Não sentia anjo. Não sentia a presença de Deus. Hoje eu sinto. Tá? Naquela época eu não sentia nada. Eu ficava lendo a Bíblia e eu acreditava que a obediência ia trazer o resultado. E trouxe. Eu sempre digo: gente, 3 meses, eu estou prescrevendo agora para vocês. 3 meses de leitura bíblica diária. Antes de ler, diga assim: eu abro o meu coração e a minha mente para que a palavra faça o que lhe apraz. Aguarde 3 meses. 3 meses, não tem erro. Com 3 meses você vai estar falando já diferente. Vai estar andando. O seu ombro já vai fazer assim. Porque o depressivo, ele anda assim. Se escondendo, né? Eu tenho vídeos. Eu assim. Eu tenho vídeos. E então, Sara, depois de tudo isso, aí você voltou a voltou compor, contou. Eu não parei, nunca parei de escrever. Agora as músicas foram diferentes. E eu entendi uma coisa chamada misericórdia de Deus. Que ninguém sabe direito o que é misericórdia. Deveria ser falado mais vezes. O que é a misericórdia? É diferente da graça. A graça é um favor que eu não mereço e recebo. Misericórdia é uma punição que eu mereço e não recebo. Meu Jesus. Todo mundo que habita neste planeta está debaixo da misericórdia. Crente ou não crente, ateu, pessoas de religião de matriz africana, budista, hinduísta, qualquer criatura
está debaixo dessa abusando da misericórdia. Por quê? Porque se Deus fosse levar a sério os nossos pecados, ele já tinha explodido o planeta. Com certeza. Várias vezes ele quis fazer isso. Já derramou, Está já registrado. fez água descer, acabou com tudo. Então, o que acontece? Mas a misericórdia, a Bíblia diz em Salmo 89:14, justiça e juízo são a base do seu trono, mas as misericórdias vão adiante. Oh, glória. E Tiago 2,13 diz as misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sobre o juízo, isso mesmo. O Senhor já me mostrou essa palavra. Isso aí. Então, aí, quando Deus disse agora, eu já mandei dilúvio, né? Eu já queimei cidades. Já queimei cidades. O que é que eu vou fazer agora? É Jesus, agora sou eu. Misericórdia. O que é Jesus? É a misericórdia andando na terra. Sara, que coisa linda. É a misericórdia andando na terra. Então é o seguinte, se uma pessoa nasceu hoje, um dia de misericórdia. Se ela tem 10 anos de vida, 10 anos de misericórdia. Se ela tem 50 de misericórdia. É pouca coisa. Para quem não merecia nada. Menina. Aí o Senhor disse assim, sua filha viveu 16 dias de misericórdia. E ela cumpriu o propósito dela. Cumpra o seu. Isso é forte agora que eu vou falar e soa como insensível. Mas como é da parte do Espírito Santo, eu não tenho medo de falar. E a palavra vai fazer o que apraz. Quando Jesus disse para aquele menino que disse, Senhor, eu quero te seguir, deixa eu enterrar os meus parentes. Aí o Senhor Jesus diz, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Jesus estava dizendo, a minha prioridade é com os vivos. Então eu comecei a entender a misericórdia de Deus. Comecei, meu Deus, podia ser pior. Eu podia não ter nem outra filha. Olha, o livramento foi grande da primeira. Meu Deus, até eu poderia ter morrido, porque quando ela nasceu a minha pressão subiu, quase tive uma eclâmpsia. Meu Deus. Tive que ser internada às pressas, nem voltei para casa para fazer mala. Porque a pressão estava subindo, todas as veias de alimentação dela estavam obstruídas. Então assim, você não tem noção do milagre que você é. Quem sabe? Deus e o inferno desconfia. Mas é tudo o quê? Misericórdia. É tudo misericórdia. Então bate aqui. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos falar junto? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eita glória! Como é gostoso o papo de crente, né, irmãos? Você sentar assim e falar de Jesus, falar da palavra de Deus é muito bom. E você vê aqui duas mulheres apaixonadas por Jesus, pela palavra do Senhor. E quando existe a junta duas pessoas assim, a conversa flui, né? É uma coisa muito linda mesmo. Eu ficaria assistindo aqui, acho que mais uma hora de vídeo aqui, se fosse falando de Deus, porque é muito bom, irmãos, muito bom. A gente ser cristão é muito bom. Quando eu era do mundo, a gente olhava assim, você olha para quem era da igreja, para quem é cristão, você fala, que esse povo doido. Mas hoje, irmãos, a coisa melhor do mundo é ser esse povo doido. A coisa melhor do mundo é servir esse Deus maravilhoso, que todo dia é uma novidade na presença dele, né? Deus sempre traz algo novo, sempre nos renova de alguma maneira, e assim, nos tornamos dependentes dele, né? Nos tornamos tão dependentes dele que necessitamos dele todos os dias. Quando acordamos e quando vamos nos deitar, necessitamos dele. E aqui podemos ver, né, o que a cantora Sara Farias passou. Foi um momento muito difícil. Só que o que eu acho muito interessante é que Deus, ele respeita esses momentos difíceis. Ele nos dá espaço. Ele nos deixa a gente passar esses momentos.
Eu uso um grande exemplo aqui como Elias. Você pode ver meus vídeos, tem muitos vídeos relacionados a esse tema que eu cito Elias. Porque assim, quando eu ouço alguém falar sobre isso, eu lembro de Elias, porque Elias estava dentro de uma caverna. Deus, ele chamou Elias para fora, mas nenhum momento Deus obrigou ou empurrou Elias para fora. Ele poderia fazer isso? Poderia, só que ele não faz. Então Deus, ele respeita o nosso tempo. É como ela disse, tem que ser virada uma chave. Porque essa chave é quando a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, o Senhor entrará, vai ceiar com você e você com ele. Entendeu? Então, essa chave é você abrindo a porta do seu coração. É você dizendo: Senhor, pode fazer a tua vontade. Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque Cristo vive em mim. Não vivo mais como eu, não vivo mais pelas minhas vontades, mas vivo pela vontade do Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu creio nesta palavra. Creio que quando estamos em momentos difíceis da nossa vida, temos que entender o processo, entender o porquê estamos passando por aquilo e entender que precisamos virar uma chave, né? Entender que alguma coisa a gente tem que fazer. Porque não depende só de Deus, não, irmãos, depende da gente também. A gente tem que agir, a gente tem que fazer, a gente tem que se levantar. Você pode ver dentro da Bíblia, quando Deus chamava um homem, um profeta, ele falava: se levanta. E o Espírito levantava essa pessoa. Muitos que foram chamados foram através do se levanta, do se posiciona. E é isso que o Senhor quer da nossa parte, que nós venhamos nos posicionar na presença dEle a cada dia. Amém? Testemunho maravilhoso, irmão. Saio daqui alegre demais com esse testemunho, com essa conversa, né? Uma conversa envolvente, falando do Senhor, da misericórdia. E o nosso Deus, ele é misericordioso. Todos os dias a misericórdia dele nos atinge. E estamos aqui hoje por causa da misericórdia. Porque nós não merecia. Nós não merecia estar aqui. Nós é cheio de falha, irmãos. Nós é todo pecador. Mas estamos debaixo da potente mão do Senhor, né? Onde diz lá em 1 Pedro: humilhai-vos, e devemos nos humilhar diante das potentes mãos do Senhor, porque estamos guardados por Ele, e é Ele que vai nos exaltar, e temos que nos humilhar diante dEle, dizer: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não tenho força, mas sabendo que Ele vai dar vitória. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, fique na paz e até o próximo vídeo.